que muda no emagrecimento feminino, né? Qual é a diferença do emagrecimento feminino para o emagrecimento masculino? Tem diferença, muita diferença. Deixa eu arrumar aqui melhor. Aí. Estão me vendo e me ouvindo, deusas? A internet tá variando um pouquinho, então qualquer coisa vocês me dão um toque aí. Deixa eu avisar minhas deusas. E aí, como vocês estão? Tudo bem? Mais uma live, quarta-feira. Vamos chegando. Deixa eu colocar aqui como apresentação. Emagrecimento feminino. Deusas, toda quarta-feira a gente tem aula aqui. Então, às vezes é mais cedo, às vezes mais tarde, mas é sempre na quarta. Então, fica ligada que eu sempre tô avisando lá nos stories, tá? Sobre a nossa aula, que horário vai ser e tudo mais. Sempre assuntos relacionados à saúde da mulher, à saúde feminina. E a gente tem um combinado aqui, né? Se você tá aqui nessa live, eu vou pedir pra você fazer os 3 Cs, que é o nosso combinado. Então você vai curtir essa live, curta essa live para que o Instagram entenda que esse conteúdo é relevante e entregue para outras pessoas. Comente nessa live, conforme eu for falando aqui, vocês vão interagindo comigo, fica muito mais gostoso a live. E envie essa live para outra mulher que vá também se beneficiar desse conteúdo. E vamos começar essa aula. Hoje tem material da live, tá? Então, se você quiser receber esse material, digita flor aí pra mim, que eu vou enviar pra você esse material. Então, quando a gente fala de emagrecimento feminino, sim, muitas coisas mudam. Mulher e homem têm um metabolismo completamente diferente. E quando eu penso em emagrecimento feminino, tem vários braços que eu preciso levar em consideração. Vários braços que precisam ser olhados com clareza, com cuidado. Você é mulher que está assistindo essa aula, você precisa ter mais empatia com você por ser mulher. Hoje de manhã eu estava atendendo uma paciente, ela falou assim, não, meu namorado, ele vai na academia, ele faz 2 dias de treino, ele tá com a barriga trincada. Eu falei, meu marido também. Aí ela falou, sabe qual é o percentual de gordura dele? E ele come tudo que eu como? 5%. Eu falei, é mais ou menos por aí. E não é justo você se comparar. Não dá pra comparar. Porque o metabolismo, o funcionamento hormonal é completamente diferente. Então você precisa se comparar com você mesma. E hoje eu vou trazer para você pontos importantes quando você pensa em emagrecer, em mudar o seu corpo esteticamente, né? Reduzir percentual de gordura, até mesmo ganhar massa muscular, cuidar da estética. Tudo isso precisa ser levado em conta, né? A gente tem as barreiras do emagrecimento feminino. E eu vou contar pra você quais são os dificultadores dessa barreira do emagrecimento feminino. Então a gente tem alguns, tá? Eu separei aqui 5 pra vocês. O primeiro é o emocional. Mulheres são muito mais emocionais do que homens, concordam comigo? O segundo é a resistência insulínica. Mulheres sofrem muitas vezes de resistência insulínica, mais do que homens. SOP. A SOP é um agravante para o emagrecimento feminino. Metabolismo lento. Sim, a gente tem uma aula lá no YouTube onde eu falo só sobre metabolismo. Vai lá assistir, tá? É só clicar no link da minha bio depois dessa aula.
E a gente tem a sobrecarga. Ontem eu falei um pouquinho disso nos stories, que mulher é muito mais sobrecarregada. A mulher, quando pensa no emagrecimento dela, no corpo dela, ela pensa em todo mundo. Ela pensa no companheiro, na companheira, ela pensa nos filhos, ela pensa na mãe, no pai, ela pensa nas pessoas da família, na pessoa do trabalho e ela inclui todo mundo. Então ela fica muito mais sobrecarregada e isso precisa ser levado em consideração. Precisa ser levado em consideração, porque a mulher ela é muito mais responsável por unir as pessoas, pela comida da casa, por planejar viagens, por planejar as refeições das crianças, muitas vezes. Então você que é mulher, mãe ou é casada, principalmente, essa sobrecarga aumenta, tá? Se você não casou ainda, já vou te avisando. E a gente tem o ciclo menstrual. Claro, o ciclo menstrual, ele varia, né? A gente tem uma variação muito grande dos hormônios ao longo do mês. E isso estimula ou não a nossa fome, a nossa preferência por determinados alimentos. E é importante que você saiba disso e você consiga fazer a dança dos seus alimentos, fazer a dança da sua dieta, para que você forneça para o seu corpo o que ele precisa. Então, por exemplo, na fase da menstruação, é uma fase que a gente tem mais necessidade de consumir, né? A gente precisa de mais energia. Por quê? Porque a gente tem uma queda de hormônios importantes, progesterona e estrogênio principalmente, que são hormônios que nos dão vitalidade, nos dão energia, nos dão força, nos dão libido, bom humor, cognição. Então é uma tentativa do seu corpo resgatar essa energia de algum lugar. É onde você sente mais fome, é onde você sente vontade por consumir alimentos que dão energia mais rápida, que são o quê? Carboidratos, muitas vezes, alimentos que trazem essa leveza, esse relaxamento, essa serotonina, essa dopamina, que é essa sensação de prazer e bem-estar. Que são o quê? Doces, chocolate, às vezes uma fruta mais doce, tipo banana. O seu corpo pede inteligentemente por esses alimentos, porque realmente é uma fase em que ele está necessitando dessa maior energia. Por outro lado, quando você está ovulando, o seu corpo, o seu metabolismo está pleno, maravilhoso. É uma fase que às vezes você nem lembra de comer. Você come muito menos, você treina super bem. Então você entender isso te faz também ter mais empatia com o seu processo. E de repente começar a levar para o profissional que cuida de você, quem é cuidado por mim, a gente já faz isso, esse ajuste em relação ao ciclo menstrual, o que é super interessante, né? Colocar alimentos específicos em cada fase do ciclo. Tô para fazer uma live com vocês só sobre isso. E quando eu penso nos dificultadores do emagrecimento feminino, eu trago o emocional. Por quê? Porque o emocional, ele impacta fortemente no emagrecimento. E eu venho falando muito isso com vocês, né? Em todas as aulas eu falo sobre comportamento, sobre emoção, como é importante a gente dar atenção a isso. Porque quando você organiza essa questão do seu emagrecimento, quando você organiza essa questão do seu emocional, a sua aderência ao planejamento, a sua aderência à mudança do estilo de vida é muito maior. E vocês sabiam que níveis elevados de cortisol, o cortisol é o hormônio do estresse, você tem uma queda de serotonina significativa e essa queda de serotonina pode levar você a ter compulsão por doces, ou melhor, comer doces de forma exagerada ou carboidratos, né? Que é o que a gente procura nesses momentos, acabei de explicar, que são alimentos que trazem essa sensação de prazer e bem-estar. A gente tem uma inibição de leptina, que é o hormônio da saciedade. A gente tem uma resistência à quebra de gordura corporal. A gente tem uma queda da testosterona, que é um alimento, que é um hormônio do ímpeto, da vitalidade. Temos alteração no sono, aumento da glicemia, levando uma resistência insulínica aguda, momentânea. Com isso,
aumenta a fome também, porque reduziu a leptina, que é o hormônio da saciedade. E a longo prazo, isso compromete o funcionamento da tireoide. 8 pontos, só para vocês conseguirem visualizar como o emocional, o aumento desse cortisol, pode atrapalhar o seu processo de emagrecimento. Como é importante você cuidar dessas emoções. E como você cuida dessas emoções? Fazendo terapia, fazendo atividade física, cuidando do sono, tomando chás, ajustando a alimentação, cuidando do intestino, consumindo suplementos específicos. Então vou falar alguns aqui pra vocês. Eu gosto muito do mulungu, eu gosto muito da gimênia, eu gosto muito do cromo, eu gosto muito do magnésio, do inositol, que são maravilhosos, do óleo de prímula com borragem, que também é uma baita combinação, a creatina, o whey para manter os níveis de proteína adequados. Então, as fibras são alimentos que vão te ajudar a trazer esse equilíbrio emocional, tá? E aí eu acabei de falar da resistência insulínica, e a resistência insulínica, ela é um outro dificultador quando a gente fala de emagrecimento feminino. Porque quando a gente tem uma hiperinsulinemia, ou seja, a gente tem uma alta estimulação de insulina, que é o hormônio lipogênico, ou seja, é um hormônio que fabrica gordura, que aumenta o tecido de gordura, a gente inibe um outro hormônio que é responsável pela quebra da gordura corporal. Olha só, quando a gente tem insulina alta, a gente reduz o AMPK, tá? Que é um hormônio que quebra a gordura corporal, só por conta disso. Então é como se fosse assim, você tem muita insulina circulante no seu sangue, é como se você fechasse a torneirinha da queima de gordura, sabe? Ilustrando para vocês entenderem. Quando a gente tem resistência insulínica presente, a gente também diminui o hormônio da saciedade, que também é afetado pelos altos níveis de cortisol, que é a leptina. Então, você sente muito mais fome ao longo do dia. Com isso, você também tem um desequilíbrio da grelina. O que é a grelina? É o hormônio da fome, que estimula a fome. Então, olha só, você tem uma menor quebra de gordura corporal, você tem menos leptina, que é o hormônio da saciedade, e você tem mais grelina, que é o hormônio da fome. E quando você come mais, e muitas vezes alimentos ricos em carboidratos, você favorece essa insulina alta. É um ciclo vicioso, você não sai desse ciclo. Isso faz com que você consuma mais calorias também, né? E o que faz engordar principalmente, né? É o consumo excessivo de caloria, é o consumo de caloria mais alto do que a sua necessidade. O emagrecimento é o contrário. Então você tem todos os fatores hormonais para que você acumule mais gordura ou tenha mais dificuldade em quebrar essa gordura já existente no seu corpo, e você ainda come mais, favorecendo o aumento desse tecido gorduroso. Sem contar que quando a gente tem muita insulina circulante no nosso corpo, a gente aumenta a inflamação. Aumentando essa inflamação, a gente também eleva as chances de ter doenças cardiovasculares, de desenvolver um diabetes, de chegar na obesidade, de ter uma esteatose hepática, que é a gordura no fígado, e a SOP. SOP é a síndrome dos ovários policísticos. E ontem eu estava fazendo um curso e a SOP uma síndrome muito estudada e que ainda existe muita falta de resposta em relação a essa síndrome. E ontem eu estava fazendo um curso com 2 médicos, onde eles trouxeram 2 tipos de SOP. Então, a SOP reprodutiva, que afeta os hormônios sexuais, e a SOP metabólica, que é essa que eu vou falar aqui para vocês agora, que é decorrente de uma hiperinsulinemia. Então, 80% das mulheres que sofrem de SOP também são mulheres que têm resistência insulínica.
E como que a gente trata a SOP muitas vezes nessas mulheres? Reduzindo a resistência insulínica. E aí vai reduzir tudo que eu já falei aqui pra vocês. Vai melhorar o emocional, vai melhorar o intestino, vai emagrecer. A SOP, ela leva à resistência insulínica. Porém, a resistência insulínica também pode levar uma mulher à SOP. Então, uma coisa puxa a outra. Uma piora a outra e uma leva a outra. E estudos recentes, gente, mostram que mulheres que têm SOP têm o gasto energético mais baixo. Então, ela já tem todo o metabolismo voltado para acúmulo de gordura e ela ainda tem o metabolismo mais lento. Ou seja, mesmo ela comendo a mesma quantidade, vamos supor que ela tem a mesma idade, o mesmo sexo, a mesma altura, o mesmo peso que eu. Ela vai comer a mesma quantidade que eu. Ela não vai emagrecer e eu vou. Porque o metabolismo dela corresponde de forma diferente. E essas mulheres, elas tendem a ter uma mudança no sono. Elas são mais androgênicas. Então, elas têm mais testosterona. E isso não quer dizer que é uma coisa boa, tá? Pelo contrário. É um hormônio que causa aumento do cortisol, que causa inflamação, que pode levar à resistência insulínica, maior acúmulo de gordura corporal, principalmente na região da circunferência da cintura, e uma hiperpermeabilidade intestinal. E aí a gente falou da SOP. Falando da SOP, a gente já entra no metabolismo lento, que tem uma aula só sobre isso, só sobre metabolismo lento. E a maioria dos casos, quando se refere a metabolismo lento, não necessariamente essas mulheres têm um metabolismo realmente lento, quando a gente vai estudar a fundo esse metabolismo da mulher. E sim, elas têm pouca aderência, uma baixa adesão ao cumprimento do plano alimentar. Por quê? Porque mulheres são mais emocionais, mulheres têm ciclo menstrual, mulheres têm mais resistência insulínica. Então, nem sempre elas vão ter realmente um metabolismo lento, mas elas não vão fazer de fato o plano alimentar, como foi sugerido. Existem mulheres sim, como o caso da SOP, que gastam menos energia, que têm um metabolismo mais lento, tá? Principalmente mulheres que fazem dietas há muito tempo, muito hipocalóricas, com pouca caloria, então come muito pouco. Essas mulheres, elas vão ter um metabolismo cada vez mais lento. Por isso que precisa ser investigado, tá? Será que você tem resistência insulínica? Será que você tem SOP? Será que o seu ciclo menstrual afeta muito você? Será que você está caminhando para a menopausa ou já está na menopausa? Como está o seu intestino? Será que você tem algum desequilíbrio celular? Algum desequilíbrio nas suas mitocôndrias que estão dentro das suas células? É preciso fazer essa avaliação, deusa, para que você seja cuidada da forma que você merece. E aí a gente entra na sobrecarga. Mulheres são muito mais sobrecarregadas do que homens. Isso não quer dizer que homens não tenham responsabilidade, obrigações, mas a cabeça do homem é muito mais leve, é muito mais tranquila em relação à cabeça feminina, que toma conta da casa, dos filhos, da roupa, da louça, do almoço, das férias, da saída, da mala, tudo fica por conta da mulher. Então são multitarefas, multirresponsabilidades, autocobrança, irritabilidade, alteração de humor, alteração do ciclo menstrual, consequente cansaço, dores menstruais, então muito desconforto, fluxo excessivo, sono desregulado, fome emocional. E um ciclo puxa o outro. Conseguem visualizar como o corpo da mulher ele é diferente e ele tem muitos pontos negativos em relação ao emagrecimento do homem? Tem muita coisa que precisa ser revista no emagrecimento feminino,
tem muita coisa que precisa ser levada em conta no emagrecimento feminino. Será que essa mulher ela tem uma dominância estrogênica? Será que você sofre com uma dominância estrogênica? Você usou anticoncepcional por muito tempo? Usa algum hormônio contraceptivo ainda até hoje? Tá fazendo reposição hormonal? Tá no período da perimenopausa, menopausa? O que tá faltando no seu corpo? O que precisa ser olhado? São muitos fatores que precisam ser levados em consideração quando a gente fala de alimentação, de emagrecimento para mulheres. Sem contar que quando a mulher vai treinar, ela tem muito menos força para treinar como um homem. Ela tem todo o sistema hormonal. É que não é justo comparar com um homem, né, Deusa? Não é justo. Mas comparando, mesmo na injustiça, homem responde muito mais rápido a estímulos de treino, a estímulos de dieta, procuram menos por doces, associam menos o emocional ao comer. Então, a mulher acaba tendo muito mais pontos negativos em relação ao homem quando é emagrecimento. Por isso que eu amo trabalhar com mulher, porque são vários pontos que a gente precisa ligar. As conversas são maravilhosas, são longas, a gente aprofunda, descobre coisas que podem estar atrapalhando o seu emagrecimento. Uma interpretação de exames para você, deusa, vai ser totalmente diferente do que para o seu marido, por exemplo. A suplementação para você vai ser super diferente para o seu marido. Por exemplo, mulheres não devem fazer jejum pela manhã. Não é o mais indicado. Por quê? Porque desfavorece a produção hormonal. Já homens vão muito bem com essas janelas maiores alimentares. Então, é importante olhar para você, o que funciona para você. E você realmente ter uma agenda, uma rotina de observação em relação ao seu processo, para você entender quais são os gatilhos. Onde foi a sua maior dificuldade? Em que momento? Será que foi o sono que foi prejudicado? Foi uma semana muito estressante? Foi um ciclo menstrual muito difícil? Alguma mudança? Alguma preocupação? Tudo isso vai influenciar no corpo que você tem hoje, na forma com que você se alimenta, como você escolhe os seus alimentos. E eu falo mais uma vez para vocês, tá? Uma alimentação baseada em vegetais, frutas, carnes de qualidade brancas, ovos, sementes, legumes bem coloridos, azeite de qualidade, oleaginosas, abacate, chás, são muito bem-vindos para o corpo feminino. São super anti-inflamatórios, antioxidantes. São alimentos que proporcionam longevidade, tônus muscular, saúde da pele, do cabelo. Então presta atenção nisso, em variar sempre a sua alimentação, em comer um arco-íris todos os dias. Então ter cores no seu prato, ter diversidade de alimentos, de olhar com carinho as escolhas que você faz ao longo do seu dia, de colocar proteína em todas as suas refeições. Isso é super importante, tá, deusa? Eu espero que eu tenha clareado aí alguns pontos que podem estar dificultando o seu emagrecimento, para que você olhe melhor para o seu corpo de deusa, para o seu corpo de mulher. Vamos almoçar, deusa? Um beijo, obrigada!